Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso de número 4. Esta carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios é uma carta na qual ela tem duas divisões bem claras, assim, principais, né? Capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele fala de uma doutrina, de algo muito especial. Ele fala que como o estado do ser humano se encontra. E ele fala que através da graça salvadora de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, nós que estávamos mortos, conforme diz o capítulo 2, pela sua graça, então, pelo seu amor, temos vida. Aí o capítulo 1, 2 e 3, ele trabalha, ele fala sobre isso, ele escreve a sua carta falando dessa doutrina tão importante. E no capítulo 4, 5 e 6, ele fala de como nós devemos viver essa nova vida. Você que está iniciando na vida cristã, você que está começando a sua jornada cristã, deve ler o capítulo 4, 5 e 6, que ali traz algumas recomendações de como você deve viver a vida cristã. E no capítulo final do capítulo 5, ele fala da relação do lar entre o marido e a mulher. Isso aqui vai ser um assunto para uma próxima mensagem. E no capítulo 6 ele fala da questão dos filhos e pais. Verso de número 4, ele fala assim, então: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos ler juntos esse versículo? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Um dos desafios da paternidade é a necessidade frequente de ajustar a nossa liderança e regra de tal maneira que sejam compatíveis com a idade e maturidade das nossas crianças. Conforme os filhos vão crescendo, nós não podemos liderá-los, direcioná-los, criá-los, educá-los da mesma forma. Conforme eles vão criando maturidade, né, vão deixando ali a fase de bebê, recém-nascido, bebê, ali a fase de criança, junior, pré-adolescente, adolescente, jovem. Cada uma dessas fases, o desafio da paternidade é entender e ajustar a sua liderança nessa nova fase da vida. O grande problema, muitas vezes, é quando o pai e a mãe não entendem isso e fica tratando esse bebezinho de 35 anos, de 39 anos, ainda com a mamadeira e com a chupeta. Não tem jeito, né, meu irmão? Temos que entender que em cada fase da vida precisa ser ajustada a liderança. E esse é o desafio da paternidade, desafio também da maternidade, de ser mãe. Mas, falando hoje, então, da questão do pai, geralmente os pais estão mais preocupados em corrigir um determinado comportamento do que realmente compreender o que está em seu coração e buscar aplicar a solução que pode mudar o seu interior. Muitas vezes, como pais, nós estamos mais preocupados em que aquela criança, que aquele jovem, que aquele bebê, aquela criança possa agir de uma maneira mais adequada diante da sociedade. Nós estamos muitas vezes preocupados com o seu comportamento e às vezes não damos atenção àquilo que está no interior, aquilo que gera realmente o comportamento. Muitos pais corrigem os seus filhos pelos comportamentos que eles exercem, que eles fazem, mas esquecem de procurar examinar aquilo que está lá dentro, aquilo que motivou, aquela raiz que motivou aquele determinado comportamento. E essa é a grande diferença da vida cristã. E se eu começar, essa mensagem só vai fazer sentido para você, pai, mãe, se você entender o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Por isso que nós damos tanta ênfase aqui em estudar a Bíblia livro a livro, versículo a versículo.
porque eu vou falar agora desse princípio do verso 4 do capítulo 6, mas não podemos se esquecer o que está por trás. Então, eu vou terminar voltando para os capítulos iniciais da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas vamos aqui ao verso de número 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A grande pergunta é, como você, pai, como eu, pai, né? Como nós, pais, provocamos a ira em nossos filhos? Às vezes você pode fazer de uma maneira intencional, não é? Às vezes a gente sabe o momento de irá-los, aquele momento que realmente vai chateá-los. Mas também há muitos pais que acabam levando seus filhos à ira de uma maneira que não é intencional. John MacArthur, um pastor americano, em seu livro Pais Corajosos, ele cita 10 maneiras que os pais, eles levam seus filhos de uma maneira, a ira aos seus filhos de uma maneira não intencional. E eu vou citá-lo aqui, esta lista de John MacArthur. Primeiro ele diz assim, como um pai provoca a ira em seus filhos? Primeiro, sendo superprotetores. Se você quer irritar seus filhos, restrinja-os e não confie neles. Não lhes permita a oportunidade de desenvolverem sua independência. Mantenham-os sob controle direto sobre tudo. Mas se você quiser que seus filhos sejam felizes e tenham uma vida agradável, dê-lhe espaço para expressar, descobrir seu mundo e experimentar novas aventuras. Esteja disposto a permitir seu desenvolvimento gradual à medida que amadurece. É claro que nós não estamos falando de uma libertinagem aqui, né? Ontem nós tivemos o irmão, me lembra o nome? Irmão Humberto aqui, falando aos jovens e falando da sua criação. Como foi importante a sua criação, como foi importante que o seu pai o disciplinasse, seu pai fosse rígido no momento que era necessário ser rígido. Não é? Porém, há pais que eles exageram nessa rigidez e acabam levando seus filhos à ira. Há momentos de sermos disciplinar, momentos de exigir dos nossos filhos algumas coisas mais duras. Sim, há momentos para isso. Mas conforme eles vão crescendo, nós temos que dar o espaço para eles. Dar espaço para eles aprenderem a lidar com as coisas da vida, a lidar com os infortúnios da vida. Temos que dar espaço para que, assim como nós erramos, eles também possam errar, aprender. Então, pais que são super protetores, muitas vezes levam seus filhos à ira. Segundo, mostrando favoritismo. Famílias que têm mais de um filho, geralmente os pais podem cair neste erro, né? Nós tivemos recentemente, no semestre passado, a escola de pais, e eu perguntei para os pais, aqueles que tinham mais de um filho, você tem um filho predileto? Qual que é o seu filho predileto? Porque muitas vezes o pai ou a mãe acabam separando um como predileto. Nós vemos isso no caso de Esaú e Jacó, lá em Gênesis 25 e 28, quando diz assim o texto, Gênesis 25, verso 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E aí nós vemos, então, uma grande intriga aí acontecendo dentro da família, onde a mãe privilegia um e o pai privilegia outro. Nós vemos isso também acontecendo na família de Jacó. Diz o texto lá em Gênesis 37, verso 3 e 4, que Jacó, dentre os seus 12 filhos homens, ele tinha um predileto. Diz assim, ora Israel, que era Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de talar de mangas compridas. Olha o que vai acontecer no verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no
e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, separar filhos prediletos pode trazer um grande problema dentro da família. Terceiro, ao propor objetivos inviáveis. Alguns pais pressionam seus filhos ao colocar sobre eles um peso que não podem suportar, quanto à escola, ao esporte, à música, ou quaisquer outras coisas que os filhos façam. Muitos pais colocam ali sonhos, desejos, objetivos inviáveis. Você lembra que um dia você foi criança também, você foi adolescente também. E muitos pais acabam tendo uma cobrança além do necessário, trazendo a ira, levando esse filho à frustração. 5. Como um pai pode provocar a ira em seus filhos? Ao desencorajá-los. Ou melhor, 4, né? Permitindo que sejam mimados. Você pode frustrar seus filhos e levá-los à ira ao lhes dar tudo o que querem e ao eximir-lhes de suas responsabilidades. Tem muita criança mimada de 38 anos, 39 anos. Tem muito filho e filha mimado, que nunca teve responsabilidade, nunca aprendeu a ter responsabilidade. E quando o pai faz isso, ele acaba furtando o crescimento dessa criança. E aí, quando ele vai para o trabalho, o chefe diz não, o chefe diz que tem horário, o que acontece? Ele fica nervoso, fica irritado e acaba não parando em emprego. 5. Como os pais podem levar os seus filhos à ira? Ao desencorajá-los. Isso pode ocorrer de duas maneiras. A falta de entendimento de nossa parte. Segundo, a falha em não recompensar os nossos filhos. Então lembre-se, você também foi criança, você também foi adolescente. Tenha empatia, coloque-se no lugar dele. Você sabe, tem muita coisa que quando você estava na idade dele ou na idade dela que você não sabia também. Então, tente compreender, tente ser um pai, uma mãe compreensiva. Segundo, aprenda a recompensá-los. Aprenda a recompensá-los. Eu tento trago aqui para a igreja que nós temos que celebrar sempre, nas grandes vitórias e nas pequenas também. Em todo momento é momento de nós celebrarmos, de reconhecer o esforço de cada um. Queridos, quarta-feira, de quarta para quinta-feira, tivemos um grupo aqui passando, saiu daqui da igreja 3 horas da manhã, trabalhando. Temos que celebrar isso aqui, agradecer a esses irmãos, honrá-los. No sábado tivemos uma equipe trabalhando aqui com os jovens, com os adolescentes, se mobilizando, quanto tempo de trabalho. Tivemos uma EBF aí que muita gente passou noite sem dormir. E temos que celebrar cada uma dessas vitórias. E tem pai que não reconhece quando o filho avança, quando o filho consegue te superar. Temos que aprender a recompensá-los. 6. Como você pode provocar a ira de seus filhos? Falhando em fazer sacrifício por eles. Fazer com que se sintam como se fossem intrusos na sua vida, porque atrapalham nas coisas que você quer fazer. Tem muito pai que gasta horas aí no Netflix, gasta horas aí no trabalho, gasta horas nos estudos, mas quando o filho chama para brincar, quando o filho chama para conversar, muitas vezes não tem um tempo. Tem tempo para tudo, menos para o filho. Então você deixa irado os seus filhos quando não faz sacrifício por eles. 7, falhando em não permitir crescer. Dizem que é errando que se aprende. Quando você pedir para fazer alguma coisa e não fizer bem feito, não rale com eles por causa disso. Vai junto, oriente, mostre como que deve se fazer, elogie-os por terem tentado, ensine-lhes como fazer melhor na próxima vez. Eu sei que tem muito pai, muita mãe que às vezes vai deixar lavar a louça, acaba gastando o sabão todo, né? Acaba gastando muita água,
vai lavar o carro, deixa o pano cair no chão e enche de areia e acaba riscando o carro. Então, muitas vezes você fala assim, não, é melhor que eu faça. Aí passa dos 10 anos, você continua fazendo. Passa dos 20 anos, você continua fazendo. Passa dos 30 anos, continua fazendo. Trabalho com uma pessoa que se essa pessoa não sair do trabalho e ir para casa para fazer almoço, ninguém em casa almoça. São filhos de 30 anos. Uma jovem de mais de 20 anos. Mas se a mãe não for em casa, ninguém almoça. Se pai e mãe, né? E não adianta cobrar, se você não deu espaço para eles crescerem. Você tem que ir junto, mostrar, permitir que eles errem também. Como deixar o filho irado? 8º, sendo negligente. Josué Gonçalves disse uma frase seguinte: filhos não querem presentes, eles querem presença. Não é suficiente saber, você precisa mostrar verbalmente, demonstrá-lo ao longo do tempo que passa com eles, mostrando interesse por suas vidas. Mostre interesse nas coisas que eles estão fazendo na escola. Você sabe o nome dos professores deles, que matéria que estão estudando. Mostre interesse pelas coisas que eles estão fazendo. O que eles estão vendo nesse celular? O que eles estão vendo nesse computador? Mostre interesse pelas coisas que traz alegria ao coração do seu filho. Porque se você não mostrar interesse, tem um mundão lá fora, querendo agradar e dar interesse a eles. 9, como o pai pode irar o seu filho? Pelo uso de palavras ofensivas. Ofensas verbais podem ter um impacto profundo sobre as crianças. Alguns pais dizem coisas a seus filhos que nunca deveriam ser ditas a ninguém. Isso inclui palavras com ira, sarcasmo ou ironia. Talvez você está falando com o seu filho, com a sua filha, de uma maneira que você nunca falaria com nenhuma outra pessoa. Eles não são o seu saco de pancada. Não é ali que você tem que descontar a sua frustração, a sua raiva. Como você pode estar provocando a ira dos seus filhos? Por abuso físico. Alguns pais se excedem na disciplina, chegando a punir os seus filhos espancando-os. Quando você disciplinar seu filho, certifique-se de que não o está fazendo com ira ou sentimento de vingança. Na nossa escola de pais, eu disse muitas vezes sobre isso. Nunca discipline os seus filhos no momento de ira. Espere o sangue. Né? Eu sei que é difícil, eu sei que na hora da vontade de pegar ali aquele chinelo voador ou aquela cinta, né? Naquele momento de ira, você quer disciplinar, mas se você disciplinar nesse momento, você vai machucar e você vai ferir. Então, respira fundo, peça ajuda do Senhor, depois chama para conversar, e se tiver que disciplinar, disciplina. Mas discipline não no momento da ira. Então a palavra de Deus diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os aqui, o verbo no hebraico é eketripo, que significa alimentar, até tornar-se maduro e educar. A criança não tem condições de se alimentar sozinha. Alguém tem que ir fazer as compras no mercado, alguém tem que preparar a refeição, e dependendo da fase da vida, você precisa até dar na boquinha dessa criança. Então criar é você alimentar, é você sustentar, é você conduzi-la para que ela possa crescer. Porém tem muito pai e muita mãe deixando seus filhos aléus. Provérbios 29:15 vai dizer assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar-se a sua mãe. Como podemos criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Essa é uma grande pergunta. Disciplina aqui no grego significa paideia,
que significa todo o treinamento e educação infantil, que quer dizer a respeito ao cultivo da mente, da moralidade, e emprega esse propósito, ora ordens e admoestações, ora por repreensão e punição, e também inclui o treino e o cuidado. Então, como podemos disciplinar os nossos filhos? Como podemos disciplinar e na admoestação do Senhor? Ensinando-os por meio da repetição constante. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, diz assim a palavra de Deus: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, se tem algo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, é a palavra de Deus. E como fazemos isso? Como podemos admoestar? Como podemos disciplinar no Senhor? Por meio da repetição. Por meio da repetição. E como fazemos isso? Diariamente. É um treino. Diariamente você tem que chamar os seus filhos para junto de você, para orar, para ensinar como ora, para ler a Bíblia, ensinar como ler a Bíblia, fazer ali os seus devocionais, o seu culto doméstico. Irmãos, Deus não nos deu filhos para povoar o inferno, Deus nos deu filhos para povoar os céus. Mas todas as vezes que damos mais espaço para que o diabo entre em nossa casa, para que o inimigo trabalhe através das pessoas, e nós não queremos trabalhar naquilo que é mais, que Deus nos deu de mais importante, que são os nossos filhos, Satanás tem nos levado para desviar da nossa atenção. Mas que em nome de Jesus, ajunte-se com eles, ensina-os a orar, ensina-os a ler a Bíblia, leia a Bíblia junto com eles, leia a Bíblia em família, ore em família. Primeira Igreja Batista em Cidade Júlia, família. Alguém, quando começou essa pandemia, disse para nós assim, nós falando das questões da pandemia, do isolamento, o irmão chegou e disse assim: pastor, olha que coisa boa agora. Agora nós temos mais tempo para orar e para ler a Bíblia. Aí eu virei e disse para ele: meu irmão, nós nunca temos mais tempo. É o contrário. Cada minuto que passa, cada segundo que passa, nós temos menos tempo. Nunca ache, nunca marque alguma coisa, esperando alguma coisa, achando que um dia você vai ter tempo. Mais tempo. Nós não temos mais tempo na face da terra. Prova disso que mais de 1.000 brasileiros faleceram devido à Covid, nessas 24 horas. E mais outras tantas estão previstas e devido à Covid, estão nos hospitais. E que alguns também não vão nem acordar amanhã. Não pense você que você vai ter mais tempo. Pelo contrário, cada minuto que passa, é menos tempo que nós temos. Então não espere para você tomar as decisões importantes da vida que você precisa tomar. Não espere para dizer àquela pessoa amada o quanto você a ama. Não espere para você disciplinar e direcionar os seus filhos no caminho do Senhor, porque de repente o tempo voa e daqui a pouco eles já não estão mais aí debaixo da sua asa. Já estão adultos, já estão formando família. Então ensine por meio da repetição, inculca a teus filhos e fale da palavra de Deus na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se. Como disciplinar o filho no caminho do Senhor? Ensina-os para alcançar o coração. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tem muito pai, muita mãe preocupada com os comportamentos dos filhos. Sim, é importante. Mas mais importante do que isso, é buscar compreender o que está dentro do coração do seu filho e da sua filha. Proteja o coração do seu filho. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ted Tripp, em seu livro Pastoreando o Coração da Criança,
ele diz que o coração, diz que o menor campo de batalha do mundo é o coração da criança. E a vitória para tal exige um combate mão a mão. Assim como você, seu filho, a sua filha, é um pecador. Se ele ou ela der lugar ao pecado, se tornará tão depravado como você já foi um dia. E a única maneira de transformar essa natureza depravada pelo pecado é por meio da salvação de Jesus Cristo. Então lute pelo coração do seu filho, lute pelo coração, proteja, veja o que ele ou ela está levando a este coração. Ensina-os a reconhecerem e amarem a Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5 ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ensine os seus filhos a reconhecerem, a temerem a Deus, a amarem a Deus, a verem Deus agindo em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Susana Wesley teve 17 filhos, incluindo John e Charles, que são os mais conhecidos. John, fundador do metodismo, ela escreveu: os pais que aprendem a subjugar a sua vontade egocêntrica no lidar com os filhos, trabalham juntos com Deus na salvação de uma alma. Os pais que entregam as vontades egoístas fazem uma obra maligna, tornam a religião impraticável, a salvação intangível e fazem tudo o que é possível para afogar o seu filho, a alma e o corpo para sempre. Em outras palavras, pais, não criem filhos para vocês somente, criem filhos para Deus, criem filhos para a glória de Deus, criem filhos para viver e louvar a Deus. Tem muito pai investindo em boa educação, amém por isso. Tem muito pai gastando em dinheiro em curso, né? E amém por isso. Mas pai e mãe, não esqueça de investir no principal, de investir nesta alma humana, de investir na vida espiritual desta criança. Não satisfaça a vontade dos seus filhos. Ensina os que são chamados a obedecer a Deus, embora não possam fazer isso sem a graça de Deus em seus corações. Mostre a eles seus pecados e explique que somente Deus pode mudar seu coração mediante a fé em Jesus Cristo. Não tenha como alvo apenas modificar o comportamento deles, mas guie-os a Cristo, a tal ponto que Deus pode mudar o seu interior. Quero concluir contando uma história que pode ajudá-lo. Talvez você que esteja com um filho problemático, uma filha problemática. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 9, que logo depois que o Senhor desceu do monte da transfiguração, estava tendo um alvoroço, uma bagunça lá entre os seus discípulos, e Jesus quis saber o porquê. Marcos capítulo 9, verso 21, mostra para nós que um pai chegou diante de Jesus e disse: olha, eu trouxe o meu filho aqui, mas os seus discípulos não conseguiram resolver. E aí Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Aquele menino se rolava no chão, se machucava, se feria. E aí aquele pai disse para Jesus: desde a infância, respondeu, verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí aquele pai, talvez já frustrado, porque os discípulos de Jesus já tinham tentado algumas vezes algumas soluções, mas tentaram expulsar o demônio daquele menino, acabar com aquele problema, mas não conseguiam. E aquele pai então lança essa palavra a Jesus e diz assim: se tu podes alguma coisa, volta lá, se tu podes alguma coisa, verso 22,
Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai vira para Jesus e diz assim: Jesus, se tu podes alguma coisa. Talvez aquele pai já estava tão cansado de ver aquele filho sofrendo há tantos anos, que ele já até se conformou com aquilo. Talvez ele não encontrava mais solução. Talvez eu esteja falando para pais e mães. Talvez eu esteja falando até para filhos, que a família já perdeu a esperança de mudança, de transformação. Talvez eu esteja falando para pais e mães que já entregaram os seus filhos ao mundo, a Satanás, a sua própria sorte. Talvez eu esteja falando para filhos que os pais já entregaram a sua própria sorte. Talvez assim como esse pai, você talvez nessa noite esteja fazendo essa pergunta a Deus: Deus, será que você pode alguma coisa? Será que podes alguma coisa? Jesus vira para ele e diz, verso 23, ao que lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Aquele momento Jesus estava consertando talvez a visão daquele pai, frustrado já por muitos anos ver aquele filho sofrer. Talvez aquele pai já tinha perdido a esperança de ver o filho transformado. E eu esteja falando para pais e mães que não tem mais esperança de ver esse filho longe das drogas, longe da homossexualidade, ou longe da promiscuidade, mas que em nome de Jesus, que nesta noite, você como pai, como mãe, venha ter fé e saber que em Cristo Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. A primeira coisa que Jesus fez foi acertar aquela crença daquele pai, acertar aquela fé daquele pai. E nessa noite talvez Jesus queira consertar e acertar a fé, a crença dessa família, que talvez está pensando no divórcio, pensando em romper esse casamento, talvez se afastar desta família, achando que não tem mais jeito, mas que nesta noite, corra para Jesus, corra para Deus, e reconheça que tudo é possível ao que crer. Nessa noite, Jesus pode transformar a sua casa, a sua família. Mas antes de Ele transformar a sua casa e a sua família, Ele quer que você mude essa chave. Ele quer que você creia, que você confie, que você olhe para esse marido e veja esse marido transformado. Você olhe para essa esposa e veja essa esposa transformada. Você olhe para esses filhos e veja esses filhos sendo uma bênção dentro da sua casa. A primeira coisa que Jesus está mudando com esse pai é aquilo que ele cria. Era a maneira de ele ver o seu filho, de ele olhar para Deus. Será que Deus pode mudar a sua casa, mudar a sua história, mudar a sua vida, remover você desses vícios, dessas tentações? Será que Cristo pode mudar o seu interior? E a resposta de Jesus para você é a mesma para este pai: se pode. Tudo é possível ao que crer. Verso 24 diz assim, o pai dizendo, talvez seja a sua resposta hoje: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Ajude-me na minha falta de fé. Talvez você até crê que esse menino pode deixar esse mundão de droga, deixar essa vida aí. Talvez você até crê que esse marido pode se corrigir, essa esposa pode se acertar. Talvez você até crê, mas é um crer que está lhe faltando fé. Porque a fé
faz-nos ver coisas que ainda não existem. A fé faz-nos ver esta criança, este adolescente restaurado para a glória de Deus. A fé faz-nos ver que este casamento restaurado para louvor da glória de Deus. A fé faz-nos ver esta pessoa sendo transformada e viver uma nova vida. Talvez nessa noite o pedido desse pai seja o seu pedido também. Ó Jesus, me ajude. Talvez você se encontra como este pai, crê, porém não tem fé para ver seu filho transformado. Mas veja que antes de libertar o filho, o texto mostra a necessidade de mudar a falta de fé do pai. Nesta noite, que o Senhor o ajude em sua falta de fé e te faça um crente, que você possa ver a sua família transformada.